Então, continuando, tão importante quanto são os suicídios. Hoje, nós temos a doença do século, né, que é a ansiedade, a depressão, né? Não é só do sexo feminino, não, tá? Temos índices altos e preocupantes do sexo, né? Masculino também, na questão de suicídios por também depressão, ansiedade, tá? E isso é fato que ocorre. E o que a gente pode fazer para mudar esse perfil? O que a gente pode fazer? E outra coisa, né? Gente, eu vou falar da saúde do homem, mas é um homem de 40 anos? Não, tá? Não é só do homem de 40 anos, tá? Quando eu falo saúde do homem, desde pequenininho, desde que o menino ele nasce, eu já tenho que cuidar deste homem. Bem, deixando bem claro, meninos e meninas, tá? Que essa disciplina está direcionada à saúde do homem, assim como tem a disciplina saúde da mulher, tá? Então, os cuidados que nós temos que ter de prevenção, de doenças, de ISTs, né? de situações sociais, é para todas as idades. Assim como eu tenho também uma disciplina de saúde do idoso. Bem, com todo esse apanhado, né, eu estou passando para vocês entenderem a importância e o peso dessa disciplina. Apesar de ser uma disciplina curta, né, de poucas horas, ela também é uma disciplina intensa, né? Porque se a gente parar para pensar, se analisar, né, ela é muito importante. Mesmo porque o homem que trabalha, ele não vai em unidade básica de saúde. Ele não se preocupa com a prevenção. Ele não se preocupa em fazer um check-up. Quando é percebido, ele já está doente. Hipertenso, diabético, cardiopata, pneumopata. Além, mais uma, acrescentando os acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho que levam desde incapacidade à morte. Por quê? Várias são as causas e fatores que levam ao acidente de trabalho, mas a maioria é do sexo masculino. Tá? Os índices elevados de acidente de trabalho estão no sexo masculino. Ainda relatam que são vários as causas dos acidentes de trabalho. Poucas horas de sono, falta de atenção, idade, falta de conhecimento da atividade exercida. Tem N fatores, mas está relacionado a quê? Né? Volta de novo àquela toda situação cultural. Né? Podemos mudar esse perfil? Podemos. Já mudou ao longo dos séculos. Já mudou. Hoje temos homens que são os donos da casa, como diz reza a lenda, né? No qual mulheres estão trabalhando, eles optam por mulher trabalhar
e o homem ficar em casa, tomando conta das crianças, da casa. Pensa que não? Com certeza. Tá? Existem países que tem a licença maternidade, tem também a licença paternidade. E nessa licença paternidade, os homens ganham mais do que as mulheres, vocês sabiam? Acho que é a Alemanha. Então, gente, se eu for falar de toda essa introdução do que é essa disciplina, eu acho que eu vou levar mais umas 2 horas aqui. Então, falamos de doenças, questões sociais, violência, todos os fatores. E que essa preocupação, ela está relacionada, tá, às questões mundiais. Por esse motivo, falar da saúde do homem não é algo inerente apenas ao Brasil, mas é algo relacionado à Organização Mundial de Saúde. Então, a preocupação de eu perceber que o homem precisa ser cuidado é uma preocupação mundial. E por conta disso, né? Por conta disso, o governo, ele resolveu criar ações e estratégias que atingisse esse homem, essa população masculina. Então, já tem mais de 20 anos que existe o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. No caso aí é o nosso primeiro slide que eu mandei para vocês, tá? Resolvi não colocar o slide na tela, vocês podem acompanhar, porque assim a gente pode conversar, vocês estão me vendo, né? Quem quiser pode abrir seu vídeo também para eu estar vendo vocês, né? Para a gente poder se conhecer, né? A turma 59 e eu conheço, a turma de Angra eu acho que eu também conheci há um tempo atrás, foi bem pouco o nosso convívio, nosso contato quando eu fui aí em Angra, né? Mas estamos aqui, por isso que eu prefiro estar falando diretamente com vocês, tá? Bem, e se acabar o Zoom, eu retorno com outra sala, tá? Bem, e por conta disso, né, a Organização Mundial de Saúde colocou: preciso cuidar dessa população masculina. Preciso dar atenção para essa população masculina. O que então vamos fazer? E a partir de onde? Quem? Então, com isso, o Ministério da Saúde do Brasil formou uma gestão que a gente chama de grupo de trabalho, um GT, né? Então, nesses GTs, o que nós fazemos? Vamos nos organizar, levantar o perfil da nossa população, quem é a nossa população masculina, né? E vamos desenvolver parcerias e criar meios de prevenção, tratamento, acolhimento, né? E humanização a esta população masculina, desde o seu nascimento até a sua fase idosa, tá?
Então, existem protocolos que acompanham a idade dessa população. Bem, então, através desse grupo de trabalho, né, quem é esse grupo de trabalho? A sociedade científica, pesquisadores, acadêmicos, pessoas relacionadas à saúde, médicos, enfermeiros, né? A própria cooperação internacional, Organização Mundial de Saúde, né? E os próprios gestores do SUS começaram a desenvolver esse trabalho, esse estudo, mediante dados estatísticos, mediante quem é a população do Brasil, e vamos criar um programa, né? Então, esse Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ele teve, então, como principal objetivo, até está aí nos slides, promover ações de saúde que contribuíssem, né, significativamente para a compreensão da realidade singular masculina, né? Então, no homem, então criar critérios e políticas de atuação, de prevenção e intervenção para a população masculina, né? Envolvendo todos os contextos sociais, os contextos culturais, contextos políticos e econômicos, né? Bem, respeitando principalmente, né, a nossa demografia, o nosso espaço geográfico, né? Entender quem é o homem lá no Amazonas, quem é o homem lá no Rio Grande do Sul. Perceberam? Então, esse grupo de trabalho, né, ele se reuniu para poder desenvolver todas essas estratégias, protocolos e ações, tá? E com isso, possibilitaria o quê? Uma expectativa, pelo menos, de redução de índices de mortalidade por causas previsíveis e evitáveis dessa população masculina. Ok? Eu vi aí, né, que tenho aí participantes, né? Boa noite, Fran. Boa noite, Milma. E vamos continuar, ok, amores? Bem, então, essa política nacional de atenção integral à saúde do homem, né? Ela começou justamente atrelada ao SUS, em consonância aos princípios do SUS, tá? Mas aí, por que do SUS? Né? Porque é o SUS que fortalece o serviço público, a atenção básica, a rede de atenção básica, tá? Não adianta, por exemplo, eu colocar ações dentro da rede privada, porque muitas das vezes a rede privada não atende a essa população. Bom, aonde eu posso atuar? Por exemplo, na rede privada, na CIPAT, na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. As CIPATs, por exemplo, é uma legislação, tá?
toda empresa acima de um determinado número de funcionários, eu agora não lembro especificamente se é 2.000 funcionários, eu tenho que ter, né, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que são os famosos CIPistas, né, que são pessoas eleitas pelos próprios funcionários para cuidar de interesses próprios dentro daquela empresa, não só do gestor, como do trabalhador, tá? E dentro dessa CIPA, dessa comissão, anualmente é feita a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E é nesse momento que as empresas falam das campanhas de prevenção, não só de acidentes, mas da saúde do homem. Esses são os momentos que às vezes acontecem. Já diferente na questão da atenção básica, onde eu tenho o quê? As unidades básicas de saúde que promovem constantemente ações de prevenção, diagnóstico, tratamento para doenças diversas e para ações. Gente, se a gente for falar do SUS, né, vou ficar, como eu falei, vou ficar aqui a noite toda. Mas como que eu vou atingir esse perfil, essa saúde do homem, né? E quando eu coloquei aí no slide, né, tem um slide que fala homem que se cuida, né? Não sei se vocês pegaram. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. E se vocês prestarem atenção nessa imagem no qual eu coloquei aí, né, que é um homem, parece que é um teatro, ele puxando uma cortina, né, falando sobre aí as doenças, essa cortina que ele está puxando, tem aí diabetes, hipertensão, alcoolismo, cirrose, ou seja, tudo aquilo que acontece com ele liberando. E outra coisa, olhem lá nas figuras que vocês vão ver as diversas faixas etárias que nós falamos agora no desenvolvimento. Então, ele desde bebezinho, ele adolescente, ele criança, ele adulto, ele idoso. Tá? Então, todas essas ações, elas estão dentro dos princípios do SUS. Então, assim, fortalecendo as ações e serviços em redes de cuidado à saúde. Um exemplo que tem dentro do SUS, Programa na Saúde na Escola, o PSE, onde enfermagem e médicos da atenção básica vão até as escolas levar conhecimento e prevenção. Então, eu já falo com o adolescente sobre o cuidado que ele tem que ter com ele próprio. Entenderam? Dentro também da atenção básica, eu tenho programa de puericultura, que eu já ensino as mães a cuidarem dos meninos também, e das meninas, óbvio. Como que eu já posso orientar essas mães a ir orientando os seus filhos como cuidar do seu corpo? Vamos ver tudo isso também mais adiante. Tá? Então, o Programa Nacional Integral de Atenção ao Homem, à Saúde do Homem, é isso. E se vocês forem pesquisar esse programa, vocês vão ver que ele é gigantesco, tá? Ele tem várias ações. Nós vamos falar um pouquinho também mais adiante, né, falando sobre isso, tá? E agora, vamos falar um pouquinho, né, do que seja
agora sobre o homem propriamente dito. Até agora demos uma introdução do que é a disciplina, a importância, né, do cuidar deste homem, né, o que eu posso fazer, né, as faixas etárias, o que o SUS pode me ofertar, né, e por que verdadeiramente eu tenho que me preocupar com essa população, certo? Então, o primeiro passo é eu orientar. E o que eu vou orientar, né? Como que eu posso orientar este homem? Começando pela higienização. Bem, eu deixei aí também no slide, né, a higienização do homem. Bem, falamos aí sobre essa questão de machismo, essa questão cultural. Tem muito homem que fala assim, não, basta tomar um banho a cada 2 dias e tá muito bom. Um banho só também, tá? Cuidar da higiene? Não, isso é exagero, tô limpo. Mas também existem países em que não se preocupam muito com higiene, não. E o brasileiro, ele também não tem muito hábito de tomar vários banhos num dia. Mas o Brasil é um dos países em que mais se toma banho, acredita? E nós somos um país que nós temos vários, para vocês entenderem melhor, várias sazonalidades. Por eu ter uma extensão demográfica muito grande, né? Eu tenho os meridianos, eu tenho pontos onde eu tenho mais inverno, onde eu tenho mais calor. Então, olha bem a diferença, né? No sul, onde eu tenho um inverno que chega a ter uma temperatura negativa, de um nordeste que mesmo no inverno o sol vai a 39 graus. Vamos lá. É diferente, concorda? É muito diferente, tá? Bem, então, tem muito homem que não acha, exagera essa questão de higiene. Barba mal feita, cabelo sem cortar, né? Mas também ele não aceita muito até essa questão mais íntima, tá? A falta de higiene íntima, tanto para o homem quanto para a mulher, bem, ela pode acarretar muitas inflamações, vocês sabem disso. Quem já viu, quem já teve a disciplina da saúde da mulher, sabe disso, né? E pode acarretar irritações na área genital, que vai desde uma simples coceirinha até infecções mais graves, infecções fúngicas, por exemplo. Bem, voltando, com isso, né, não tendo, com isso esse homem, né, não tendo bons hábitos de higiene, ele acaba tendo infecções graves, tá? E com isso ele fica doente, mas também ele acaba contaminando outros parceiros. Fora essas doenças por falta de higiene, que ele pega aí no caso uma IST, existem outras que pode também causar uma doença mais grave, chegando até um câncer de pênis. Tá? Mas vamos ver isso mais à frente. Bem,
Ainda aí, voltando, né? Estava falando da higiene. Gente, o principal de tudo é a higiene das mãos. Pense, estamos falando da saúde do homem, ok? A lavagem das mãos, isso é muito óbvio. Sim, é óbvio. A mãe da gente ensina, olha, antes das refeições, lavar as mãos. É óbvio. Mas a lavagem das mãos, ela tem um critério muito importante. Vocês aprenderam a lavar as mãos na aula de semiotécnica, né? Na capacitação, ou se já estão indo para estágio, não sei, né? Mas a preocupação da lavagem das mãos está relacionada a quê? A interrupção de transmissão de micro-organismos patogênicos. Que até então, eu sempre falo, o invisível só se torna preocupante a partir do momento que ele se torna visível. Quando eu tenho a doença. Olha o que nós aprendemos aí com o Covid. Aprendemos a importância da lavagem das mãos, não é? Aprendemos que nós transmitimos o Covid um para o outro. Que a gente tinha que usar álcool, lavagem das mãos, máscara, né? Agora vocês imaginem, desde pequenininho, o menino é educado, ok, lave as mãos antes de se alimentar. Mas precisamos entender que antes de lavar as mãos, antes de ir no banheiro, antes de tocar no pênis, eu tenho que lavar as mãos. Por quê? Pego o ônibus, pego numa enxada, pego numa vassoura, ou vou no supermercado, carrego bolsa, dirijo o carro, ou dou descarga do banheiro, seja lá o que for, a minha mão fica suja, né? Aí o homem vai no banheiro, pega, toca no pênis. É isso que a gente sabe, não é? Para ir urinar, e aí vai com aquela mão suja. A sujeira é invisível, mas ali eu tenho micro-organismo contaminante. E aí o que acontece? Contamina a mucosa e pele daquela região. Ali eu tenho acúmulo de germes e aí eu tenho diversas formas de contaminação de doenças. Vamos ao extremo. O motorista de ônibus interestadual, que leva 6 horas naquele volante. Mão suja. Um cara aí de Uber ou táxi que mexe o tempo todo com dinheiro, né? Então tem várias formas de você sujar as suas mãos, de tocar, ter micro-organismos patogênicos nas mãos. E aí você vai no banheiro e coloca a mão nesse pênis. Catadores de lixo, aquele pessoal que trabalha na reciclagem, caminhão de coleta. Aliás, carro de coleta de lixo hospitalar. Olha quantos exemplos eu estou dando para vocês. Ou aquele sujeito que trabalha na roça, mexendo na terra. Ou que vai tirar o leitinho da vaca. Gente, contaminação. Ou o cara que fuma, que bota a mão naquele cigarro, acende o isqueiro, aquele isqueiro que você não lava, bota no bolso novamente.